Acabei de assistir um filme e vim recomendá-lo. Eu assisto muitos filmes e eu posto, né, sobre os filmes que eu assisti, os que eu gostei, faço algum comentáriozinho, mas eu raramente recomendo porque o meu gosto para filme não é exatamente normal ou mediano. Eu sou bem exigente. Eu acho que se você perde o seu tempo para assistir alguma coisa, deve ser com o intuito de você ou aprender, ou crescer, ou, na pior das hipóteses, se divertir. Considerando que eu não suporto comédia e que esses romancezinhos melodramáticos também não me pegam, eu gosto é de investigação, de assassinato, de serial killer, e nesses filmes eu aprendo. Mas eu raramente recomendo. Só que esse eu vou recomendar. É um filme fantástico que pode ser visto sob dois enfoques distintos ou junta os dois e assiste com uma visão específica. O pano de fundo são os traumas e as consequências do conflito das guerras entre Palestina e Líbano. O que isso traz tempos depois, o que isso causou nas pessoas. E se for assistir pelo enfoque de aprender no ramo jurídico, tem um julgamento maravilhoso, com advogados maravilhosos, com teses maravilhosas e com instinto moral e ético das pessoas muito bons. E é aí que entra o pulo do gato do filme. Porque os dois, autor e réu, os dois estão certos e os dois estão errados. Cada um vendo sob o seu enfoque, sob a sua realidade. Só que aí vai além disso. A gente consegue enxergar que os dois estão certos e os dois estão errados. Porém, a gente consegue enxergar a intolerância de um deles, a cegueira em relação ao que acredita, a falta de capacidade de abrir mão da verdade dele e conseguir enxergar um pouco pelo lado do outro. E a consequência que isso traz. E aí a gente consegue trazer para tudo na nossa vida. A intolerância religiosa, política, o extremismo. É muito nocivo e é muito triste quando você consegue ver as coisas de cima e analisar as razões de cada uma das pessoas. Eu, há um tempo atrás, nas últimas eleições, entrei em conflito com muitas pessoas que eu gostava muito e que hoje em dia não fazem mais parte da minha vida. Porque ainda que durante algum momento eu estivesse muito inflamada, quando eu resolvi me retirar e deixar de considerar aquilo, deixar de fazer aquilo centro da minha vida, as pessoas com quem eu me indispus não conseguiram. Elas continuam fervorosas, elas continuam defendendo aquilo e querendo enfiar na tua cabeça, querendo te convencer. Quando, na verdade, você tem só que falar... Ok, respeitar a opinião do outro, mas não ficar querendo entubar no outro o que é a verdade para você. Exatamente porque cada um tem o seu lado, cada um tem as suas razões, cada um tem as suas dores. Então a gente não é obrigado a conviver, mas a gente é obrigado a respeitar. E nesse filme vai levando a extremos. Uma coisa simples que poderia ter sido resolvido com uma compreensão ou com um aceite da verdade do outro... ganha, assim, uma proporção gigantesca e começa a mexer em passado, e começa a mexer em sentimento, e começa a mexer em trauma, e as consequências são brutais, obviamente, porque sempre que a gente vai mexendo em alguma coisa que poderia ter deixado quieta, alguma coisa que a gente poderia ter respeitado, as consequências são grandes, e nesse filme, com maestria, eles levam nos limites. E o final do filme é fantástico, assim, o final do filme, uma cena de, 2 segundos talvez, me fez chorar. E eu não choro fácil, eu sou bem difícil de chorar. Então vim recomendar, mas eu não vou recomendar para quem não está disposto a crescer, não está disposto a aprender, para quem acha que sua verdade é absoluta, para quem não está disposto a mudar a mentalidade, para quem não está disposto a enxergar que você pode ter a sua razão, mas a sua razão não é absoluta, é sua. O outro também tem o lado dele e a gente precisa enxergar. Você pode também assistir o filme com enfoque jurídico, e eu recomendo. Tanto que eu vou postar o vídeo no pessoal e lá no Entendeu Direito. Porque se você não conseguir ir tão profundo nessas considerações que eu falei, só pelo lado jurídico já vale,
porque o tribunal, a condução da juíza, o posicionamento dos advogados, os advogados são brilhantes, assim, se fosse da vida real, seriam 2 advogados brilhantes. Então você pode assistir também tentando aprender, ainda que seja um tribunal que não seja no Brasil. Tem muita semelhança. Ali tem crime de insulto, de crime contra a honra, crime de lesão corporal, crime de ódio, crime de intolerância. Todos esses tipos de crime são debatidos nesse tribunal. O nome do filme é O Insulto. Eu assisti pela Brasil Paralelo. Eu não fui pesquisar se tem em outros streamings, mas na Brasil Paralelo tem. E eu recomendo de verdade. E aí, quem assistir, depois fala pra mim o que achou, se valeu a indicação, porque eu não indico. Eu jogo os filmes que eu assisti, falo do que se trata e cada um que analisa por si só se vai caber a si ou não. Esse eu tô indicando. Eu sou a Cláudia. Se eu fosse me apresentar lá no Entendeu Direito, minha apresentação seria: eu sou a Cláudia, do Entendeu Direito Eu Quero Que Desenhe, e eu ensino concurseiros e OABeiros a memorizar o dobro do conteúdo na metade do tempo através de esquemas visuais, mapas mentais, organogramas, cronogramas. Mas eu quero me apresentar agora aqui não só profissionalmente. Eu vou me apresentar como uma pessoa que ama filme, uma pessoa que assiste muito filme, uma pessoa que está desenvolvendo cada vez mais o pensamento crítico, que está buscando cada vez mais ser alguém melhor, ser alguém mais compreensivo, mais paciente, mais tolerante e que está focada em construir uma versão muito melhor do que a versão que sempre existiu. Então, hoje, este é o meu propósito, ser, para mim, alguém melhor do que eu sempre fui e, consequentemente, conseguir ser, para quem está comigo, alguém melhor. Alguém que possa somar.